O que significou a reunião de Bolsonaro com os empresários amigos? Este é mais um vídeo da TV Coiote e só se fala nisso. Ontem à noite, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de um jantar de 2 horas e meia de duração na casa do empresário Washington Sinel. Washington Sinel promoveu esse encontro entre 20 pessoas do meio empresarial e o presidente da República, e também alguns nomes do governo. Gente, esse encontro, na verdade, ele é irmão de um outro que foi realizado no último dia 23 de março. Também na casa do Washington Sinel, no bairro dos Jardins, em São Paulo, se reuniram lá o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também parte do empresariado do Brasil, principalmente concentrado na cidade de São Paulo. É o seguinte, primeiro, o contexto foi esse. As pessoas chegaram lá, 1h30 de jantar, espalhadas em 2 mesas grandes, e os celulares foram recolhidos na entrada para que você não tivesse a possibilidade de qualquer gravação e interrupção desnecessária. Então, este é o contexto. Os presentes, porque eu coloquei no título, empresários amigos, né? Vamos entender isso. André Esteves, do BTG Pactual, Davi Safra, do Banco Safra, Luiz Carlos Trabuco, do Conselho de Administração do Bradesco, Rubens Menin, da CNN, da MRV e do Banco Inter, José Roberto Maciel, do SBT, Tutinha Carvalho, da Jovem Pan, Flávio Rocha, da Riachuelo, Cláudio Lotenberg, do Albert Einstein, Gilberto Saraiva, do Habib's, Rubens Ometo, da Cosan, Carlos Sanches, da EMS Farmacêutica, Ricardo Faria, da Granja Faria, João Camargo, do Grupo Alfa, Cândido Pinheiro, da Rapvida Saúde, José Isaac Pérez, da Multiplan, e Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Além desse que estava aí do lado do empresariado, você tem aí o grupo do governo, né? O Paulo Guedes, ministro da Economia, o Roberto Campos, presidente do Banco Central do Brasil, o Fábio Faria, ministro das Comunicações, o Tarcísio, da Infraestrutura, o Marcelo Queiroga, da Saúde, e o Augusto Heleno, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, chefe da GSI. É o seguinte, gente, porque empresários amigos, tem gente por aí dizendo que, na verdade, não tinha essa de empresário amigo, que havia ali uma certa variedade de posições entre os presentes. Ó, vamos ser bem claro, 20 presentes, tá? Colocamos aqui Rubens Menin como bolsonarista. Apesar de não ser aí militante do Bolsonaro, ele em uma série de momentos manifestou uma posição alinhada com a do presidente da República. José Roberto Maciel, SBT, próprio Silvio Santos deixa bem claro que há um alinhamento não só com Jair Bolsonaro, mas sempre com quem está no poder, porque é uma concessão pública e o chefe da emissora é o presidente. É uma visão distorcida, na verdade a concessão ela é governamental e não presidencial, de qualquer forma há essa visão. Tutinha Carvalho, da Jovem Pan, não precisa falar nada. Flávio Rocha, da Riachuelo, bolsonarista assumido. Gilberto Saraiva, do Habib's, também bolsonarista assumido dos mais roxos. José Isaac Pérez, da Multiplan, vem adotando a posição do Bolsonaro com relação à pandemia, vem manifestando-se fortemente contra as restrições. Paulo Scaff, que em vários momentos também apresentou um alinhamento muito forte com o bolsonarismo, principalmente na questão aí da rivalização com o PT, e isso deve se repetir mais adiante. Temos outros nomes aqui de menor relevância, que envolvem aí empresas de menor porte, e temos aqui nomes que não dá para chamar de bolsonarista. Por exemplo, Luiz Carlos Trabuco, do Conselho de Administração do Bradesco, sempre foi muito próximo das pessoas do poder público. O André Esteves também, sempre muito próximo de agentes políticos, um dos banqueiros mais próximos de agentes políticos. Davi Safra, de uma das famílias mais tradicionais. A gente pode separar aqui o trio de banqueiros como basicamente o alinhamento necessário que eles sempre procuram com qualquer governo, e também foram lá para se defenderem e dizerem, os bancos trabalharam bastante durante a pandemia, ofereceram linha de crédito, a crise teria sido muito pior sem a gente. Foi a posição deste trio aqui, mas eu separei para vocês um total de 9 nomes que são bolsonaristas
concordam com o governo, estão sempre acompanhados do governo, 3 deles à frente de meios de comunicação, o resto do varejo, e outros aqui que eu não me aprofundei tanto na posição ideológica deles, né, que é no caso o Grupo Alfa, Hapvida, Granja Faria, MS Farmacêutica, Cosan também uma grande potência brasileira. Então sim, na totalidade você teve ali uma representatividade alta do bolsonarismo na reunião. E os demais presentes não são fortes críticos do governo, como outros ricos e bilionários brasileiros são, tá? Então, para pontuar isso muito bem. Eu peguei todas as colunas de bastidor que eu encontrei possíveis dos grandes jornais a respeito do que ocorreu nessa reunião, e pra gente entender melhor, eu separei praticamente todas as frases que foram colocadas, ditas pelo presidente da República, e confirmadas por sempre mais de um integrante, e também frases que escorreram no encontro. Foi um encontro curto, 2 horas e meia não é muito tempo, ainda mais quando você tem um número tão grande de pessoas no local, né? Vai ter muita conversa paralela, a conversa geral ela claramente não vai se aprofundar tanto. Então, Bolsonaro disse, olha, começou falando, podem dar porrada à vontade, podem vir pra cima de mim. Começou o encontro desse jeito. Falam mal de tudo que eu faço. A única coisa que a imprensa ainda não disse de mim é que sou boiola. Certo? Tínhamos 3 integrantes da imprensa, mais da imprensa defensora do governo. Quando eu coloco CNN aqui, cuidado, vamos lá, há toda a variedade de jornalistas na equipe. De qualquer forma, a posição do Rubens Menin não é nenhum mistério. Depois, se Paulo Guedes deixar o governo, vou pedir uma pensão, porque nossa relação já é de união estável. Tem que olhar o lado bom do Brasil, os investidores estão acreditando no Brasil, basta olhar, hoje o leilão dos aeroportos, não existe terra melhor do que essa. Imagina o Fernando Haddad ganhando as eleições. O Brasil teria afundado, se os atuais presidenciáveis tivessem no meu lugar, tinha virado caos social. Aí um momento interessante, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, que também estava lá, estava usando máscara. Aliás, boa parte dos empresários chegaram usando máscara, alguns poucos tiraram ao longo do encontro. E o Bolsonaro interrompeu o Queiroga e falou assim, ô Queiroga, tá de máscara? Tira a máscara, caralho. E depois o Queiroga respondeu, tenho que dar o exemplo, para com essa mania de querer desmascarar as pessoas. Bom, mais pra frente, o Bolsonaro xingou o Dória, disse que o governador de vocês é um vagabundo, também seguido de palavrão, caralho. O vizinho aqui de vocês é um vagabundo. O encontro aconteceu no Jardim América, bairro vizinho do Jardim Europa, onde mora o governador de São Paulo, João Dória. E falou que o Dória é um destruidor de vidas, está acabando com empregos, com o comércio, fechando restaurantes. Em alguns momentos, poucos foi ovacionado pelos empresários, no sentido de receber aplausos, principalmente quando tratou da questão econômica e da permanência do Paulo Guedes no governo. Gente, o seguinte, então, o Sinel, como anfitrião, ele logo no começo endossou o apoio ao Bolsonaro. Estamos com o senhor, o Brasil não volta para ladrão e vagabundo, tá? Então não dá pra dizer que era um encontro que não era de amigos. Os outros presentes não colocaram oposição à fala do Sinel, que usou a palavra estamos, este grupo, 20 empresários, estamos. Se omite, quer dizer que se inclui no estamos. Senão teria feito questão de pontuar. Então sim, foi um encontro de empresários amigos. Depois, alguns outros elogios ao Bolsonaro. O Valor Econômico destacou isso, né? Que alguns empresários disseram que falta uma compreensão do público da imprensa de que o Bolsonaro é autêntico. Eu nunca vi essa falta de compreensão. Se há uma característica do Bolsonaro que é clara e evidente, é a autenticidade. Não significa sinceridade, não significa falar a verdade. Estilo autêntico. Conseguiu tudo que conseguiu sendo assim. Autenticamente o que é. Inclusive, coloquem na cesta características predominantemente negativas. Talvez alguma positiva que eu ainda não tomei conhecimento, dando meu pitaco opinativo aqui. Bom, defenderam a compra de vacinas, não criticaram a posição do governo federal pela pandemia, parte dos presentes endossaram as críticas ao João Dória e as medidas de restrição. Basicamente, o que a gente pode tirar daqui é o seguinte,
Com relação à pandemia, não entenderam nada. Não entenderam nada do que está acontecendo. Não entenderam, primeiro, que não dá pra comprar vacina agora. Tinha que ter feito a pressão pra vacina mais cedo, porque agora tá em falta. Se predominou a conversa também a respeito da compra de vacinas pelo setor privado. Há uma falta de entendimento de que não terá vacina para o setor privado, independente da legislação brasileira a curto prazo. As farmacêuticas não vendem para o setor privado no Brasil e em lugar nenhum. E eu já falei sobre isso várias vezes com vocês. Aparentemente, pessoas terem um patrimônio considerável não demonstra que elas estejam antenadas a respeito dos acontecimentos e a respeito de como as coisas andam no planeta Terra, né? Inclusive quando o assunto é o assunto do momento, que é a pandemia. E não entenderam que vacina sozinha não resolve nada, que você precisa dela acompanhada de uma série de outras medidas, inclusive medidas de restrição para evitar colapso na saúde. Nenhuma surpresa desse ponto, né? Boa parte dos presentes vem gritando em nome de reabertura. É o caso, por exemplo, do diretor da rede de shoppings Multiplan, José Isaac Pérez, né, que inclusive defende que os shoppings são locais seguros porque você não encontrou o vírus quando analisou os pisos. Ele ainda não entendeu que a gente não está em março do ano passado, estamos em março de 2021 e se sabe que a transmissão por superfície ela não é tão intensa quanto se imaginava assim. De qualquer forma, este é o contexto geral, foi o que foi dito sobre a pandemia. E aí vale destacar, é o seguinte, gente, o Palácio do Planalto quis transmitir algo com este encontro com empresários. Não à toa, os presentes do governo deram entrevistas na saída da casa. Não à toa. O que o Palácio do Planalto quis passar é a percepção de que Bolsonaro tem apoio da elite econômica do Brasil. Esta foi a intenção do governo Bolsonaro. Transmitir que tem o apoio da elite econômica. Porque está se passando a impressão de que esse apoio se dissolveu. Boa parte dessa impressão se dá por causa daquela carta aberta escrita por banqueiros, empresários e outras pessoas que representam parcela considerável do nosso PIB, criticando a gestão do governo federal diante a pandemia e inclusive trazendo a ideia de um lockdown nacional, compactuando com medidas que vêm sendo adotadas principalmente pelos governadores e prefeitos, tá? As medidas de fechamento do comércio para que você evite um colapso completo social. Então, o objetivo é limpar a imagem. Olha, a gente tem sim apoio do empresariado. Tanto que boa parte dos meios de imprensa estão colocando como um jornal de reaproximação. Notem o seguinte, gente, esta reunião e os presentes dela não representam a opinião de todo o empresariado. Primeiro de tudo, reaproximação não, porque destes presentes, nenhum era próximo, deixou de ser próximo e se reaproximou. Então, não há qualquer explicação para se utilizar essa palavra. Não há reaproximação alguma. A proximidade de alguns se mantém. Se alguém lá estava como estranho no ninho, não era antes que estava próximo. Que fique claro. Segundo ponto, da lista de 500 que assinaram aquela carta não tinha ninguém. Mais do que isso, o Brasil tem 65 bilionários da lista da Forbes. Só haviam 9. Então não representa a totalidade do PIB. Aí entro agora num opinativo, tá? Isso não anula o fato de que uma parcela forte do PIB brasileiro estava lá. Não anula o fato de que isso demonstra a podridão da elite brasileira. Não em totalidade, mas em quase totalidade. Mesmo os que não estavam lá, em outros momentos apoiaram Bolsonaro, deixaram de apoiar quando deixou de ser interessante para o próprio negócio. E não quando já haviam indicativos de que Bolsonaro criaria danos irreversíveis para outras parcelas da sociedade. Então, assim, não representa o que pensa a elite. A elite se distanciou bastante de Jair Bolsonaro. A indignação com ele nos maiores do PIB é cada vez maior, cada vez mais relevante. O jantar não anula este fato. Porém, também, isso tudo não anula o fato de que temos, sim, uma população rica das mais ignorantes do planeta Terra. Certo? Não anula também este fator. Inclusive seria aí uma anti-meritocracia, uma meritocracia inversa, talvez, né? Algo nessa linha. Acho que vale a pena também elencar outros pontos aqui.
O Bolsonaro não vai moderar e deixou isso muito claro. E ninguém lá se incomodou. O Guedes vai ficar mesmo. Já era esperado. Por ambas as partes, tá? O Guedes nunca quis sair de verdade do governo, como eu sempre fiz questão de dizer aqui. Luciano Hang não foi convidado, porque queria se transmitir que aquele não era um grupo de empresários amigos. Por que queria se passar essa impressão? Porque era. E a ideia é passar a impressão de que tava o PIB inteiro lá, e não tava. O distanciamento total da realidade. Ficar pressionando por vacinação agora, fizesse isso em junho do ano passado, porque agora tá tarde. Vacinação na rede privada tá mais longe ainda da realidade. Tá no mundo da lua. E provavelmente a única coisa prática que vai sair desse encontro é uma possível reedição da medida provisória 936, que autoriza a redução de jornada e salários e a suspensão de contratos. O Paulo Scaff, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que estava presente, é o que tinha organizado o último jantar de empresários com o Bolsonaro em dezembro do ano passado. Ele disse para o Bolsonaro que vai promover um novo encontro nas mesmas características. Dependendo de quem serão os convidados, talvez isso passe uma noção melhor sobre como está o engajamento da elite do país diante a gestão Bolsonaro, mesmo depois do país ter registrado marcas que vão chegar até esse encontro acontecer a 5.000 mortes por dia, isso já está claro, tá? E de média móvel superior a 3.500, 4.000 mortes por dia. Então, gente, calma lá nos dois sentidos. Sim, isso aqui realmente é um retrato interessante da elite brasileira. Por outro lado, não representa o humor do empresariado com o Bolsonaro. Boa parte desse empresariado que tá largando mão do governo nos últimos tempos em decorrência de prejuízos pessoais, não largou antes quando o prejuízo estava com os outros, principalmente com pessoas de outras classes sociais. Espero que tenha ficado claro, ficou muito mais longo do que eu desejaria, tá? Mas eu quis dar ênfase em alguns pontos. Qualquer momento estou de volta, até.